Já temos o pessoal aqui, Yudi Coutinho. Daqui a pouco o Josué volta e a gente continua a live sobre o Noneto, Quebra-Cuia, lançamento do disco, livro de partituras, projeto financiado pelo PROAC. O disco já está disponível nas plataformas digitais, nos serviços de streaming, menos no Spotify, vai estar disponível no dia 15. E o CD físico ainda vai sair também. Daqui a pouco o José entrando. Guardar o sinal. Voltamos ao vivo? Voltamos? Ao vivo? Você me vê aí e ouve? Eu te vejo, te Ah, ouço. beleza. Já te vejo aí. Então, estamos aqui de novo. Estava falando do CD e livro, mais uma vez. Lançamento do disco Afluente, do Noneto Quebra-Cuia, com o livro de partituras, também vai estar disponível. A grade com as partituras de todas as músicas. Projeto financiado pelo PROAC. O disco já está disponível nas plataformas digitais, né, dos serviços de streaming, com exceção do Spotify, que vai disponibilizar no dia 15. E o disco físico também ainda vai ficar pronto, né, vai chegar. Mas o livro já tá disponível ali na Freenote, né? Uhum. Na Na loja ali Freenote, Free fica ali na Teodoro Sampaio. Mas eles têm um site também sensacional, Ah, que dá sim. para comprar pela internet também. Isso. Alguém tinha deixado uma pergunta aqui, né? Eu ia pedir para a pessoa deixar a É o pergunta de novo, que eu Thiago. não lembro. O Thiago ele colocou aqui, Hum, ó. Qual estudo ah, vocês recomendam para estudar a flexibilidade de garganta? ó, bem específico, hein? É. Você quer começar ou eu começo? Eu quero que você comece, porque eu vou aprender também. Na- Antes de tudo, Thiago, é muito importante, assim, tem livros, tem vídeos no YouTube, alguns que eu posso recomendar, inclusive. Mas é muito importante que, eu não sei o seu nível musical, mas é muito importante que você faça isso com a ajuda de um professor. Porque senão fica uma tentativa erro-acerto que às vezes coloca a gente num labirinto, assim, né? Mas falando basicamente, tem muito a ver com esse posicionamento da nossa cavidade oral quando a gente toca, né? Então, geralmente a gente tem essa questão muito da embocadura tensa, principalmente quando a gente vai para os agudos, a gente vai tensionando cada vez mais, que é como se fosse, para a gente ter controle daquilo que está acontecendo, a gente usa tensão, né? Quando a gente usa técnica, a gente não usa força, a gente usa posição, e aí essa flexibilidade, essa vocalização, que eu gosto de chamar também, tem muito a ver com a posição que a nossa língua fica, por exemplo, quando a gente canta. Então, por exemplo, quando a gente canta, não tem como você cantar uma nota grave sem abaixar a língua. É impossível. Impossível. É a mesma coisa para você cantar uma nota aguda, eu não vou cantar, porque eu não sou tão afinado assim. Não tem como você cantar com essa posição do grave, você vai ter que fazer um movimento. Né? E isso a gente sabe intuitivamente na voz, né? No canto. Você pode até não cantar bem, tem a voz feia, desafinada, mas você sabe como manipular sua voz para os agudos, para os graves, né? E aí tem algumas sílabas que, dependendo da escola, você usa uma sílaba para visualizar e para entender um pouco melhor isso, né? Eu gosto de pensar na sílaba O, então quando a gente está na região grave, na sílaba A, quando a gente está na região média, e na sílaba I, quando a gente está nas notas mais agudas, né? Mas dependendo, como eu falei, dependendo da escola, vão ser outras sílabas. Eu já vi, por exemplo, o Douglas Braga falando, acho que eu li, enfim, acho que ali era a questão de articulação. Se ele tiver aí, o Douglas está sempre nas minhas lives, ele acompanha muito bem sempre. Ele O Neto tá pode. aí, ó. O Neto pediu para você cantar. Cante. Mas tem outras escolas que dão outras orientações para entender melhor essa questão da flexibilidade.
tá? E aí tem exercícios com Tudel que a gente pode fazer para entender isso, exercício só com a boquilha, onde a gente vai trabalhando a flexibilidade e entendendo como isso funciona quando a gente está com o corpo do instrumento completo, tá? Tem um vídeo muito interessante de ver isso, que eu sempre gosto de mostrar para os alunos, que é de uma trompista da Filarmônica de Berlim, ela chama Sarah Willis. E ela fez uma experiência muito maluca, ela entrou ela pegou uma trompa daquela sem rotor, com a mangueira acoplada e um bocal de acrílico, e entrou numa máquina de ultrassonografia e ficou lá por alguns minutos estudando, fazendo alguns exercícios, tocando. E aí dá para ver claramente, né, é uma imagem de raio-x, como se fosse de raio-x, dá para ver claramente como muda essa cavidade oral, dependendo da região como você está tocando, né? Tem um outro maluco também, tem um canal no YouTube, esqueci o nome dele, acho que é Matt Watkins, alguma coisa assim, que não satisfeito, ele com essas imagens que tem assim, ele colocou câmera dentro da boca para mostrar como funciona a flexibilidade. Foi uma questão Caraca. super extrema, assim. Mas enfim, é uma coisa muito, muito difícil de explicar, assim, tão curto, e eu recomendo que você busque uma boa orientação, tá? Um bom professor, e não faltam opções, tá? Tanto no saxofone clássico quanto no popular, para te orientar bem sobre isso aí, tá bom? Esse tipo de coisa tem que ter orientação, né? Tem que Tem. ter um professor ali na sua frente, vendo, né, como é que tá o corpo, como é que tá a garganta, se você tá mexendo em bocadura ou se não. É importante É ter um importante. professor ali, né? Uhum. E, e aí, né, só complementando, acho que essas coisas elas vão ficar claras na hora de o músico tocar, né? Acho que você fazendo exercícios simples de notas longas, por exemplo, exercícios de intervalos, notas longas com quintas, com sextas, com sétimas, que vão mudando de registro e posições, é, essa, essa facilidade ou dificuldade ela fica mais explícita, né? E Uhum. também, e também vai ser um ponto que você vai acabar, esse tipo de exercício que você vai colocar isso em prática também, né? Ou seja, Uhum. questão dos intervalos, e aí vem a questão que a gente estava falando da homogeneidade do som, como é que você sai de uma nota grave indo para uma nota aguda, Uhum. e por aí vai, né? É. E essa questão de flexibilidade, a gente trabalha muito estudando, fazendo os exercícios de harmônicos, né? E aí Ah, sim. a gente tem dois livros sensacionais para isso. Um é do professor Eugene Rousseau, que chama High Notes, e o outro é o Top Tones for Saxophone, do Sigurd Rascher. Quando os meus primeiros professores começaram a falar sobre estudo de harmônicos, a orientação era que quando você mudava a nota, mexendo a embocadura, apertando ou soltando. Mas não, a ideia é exatamente trabalhar essa flexibilidade, né? Essa mudança de notas, ela acontece através da flexibilidade, do mesmo jeito como os trompetistas, os trombonistas fazem na nossa frente, assim, né? Imagina, o Sim, trompetista tem três pistos, né? O restante é tudo na flexibilidade. E apesar do saxofone ter todas as chaves, né? Inclusive a gente tem esse milagre que é a chave de oitava, né? é. Mas a gente tem que tocar o instrumento como se não tivesse, né? Como se a gente estivesse cantando através dele, como se não tivesse chave nenhuma, né? E a chave está ali mais para deixar a coisa precisa, enfim. O conceito, pelo menos para mim, é esse, assim. Pois é. Alguém escreveu alguma coisa? Nunes, baterista, perguntou se é uma live quântica. Podemos falar também. Podemos também. Mas, mas dependendo do quântico, eu vou criticar. Se for da física, é legal. Boa. Ai, ai. Mais alguma pergunta aí? Eu acho que não. O Não? Renatinho perguntou se está tudo bem. Mandou um oi, Renato Gianotti. Tá tudo bem. Ah, o Neto pediu para você cantar e você ainda não deu demonstração da seu talento vocal. Eu vou. O Neto ele acaba comigo. Ó, tem uma pergunta aqui do Thiago Santana Veloso. Ele está perguntando, o segundo do sax costuma ser alto, isso é normal? Deixa eu ver se eu entendi, Thiago. Acho que faltou alguma coisa aí, né, Thiago? Faltou alguma. Acho que ele está se referindo a alguma nota.
Ou é o problema é a peça que está atrás do instrumento? Deixa eu ver se eu entendi. Senhores, o segundo do sax costuma ser alto, isso é normal? Eu não entendi, Thiago. O segundo ré, agora ele completou. Ah, tá. Costuma ser alto, sim, o ré sustenido, o mi. É, Costuma ser alto, sim. É uma questão ah, da construção do instrumento mesmo, né? Fica ali bem na curvinha. é. E é um, e é um problema entre aspas, né, difícil de solucionar, porque na oitava de baixo ele tende a ficar baixo, né? Uhum, Então, se você fizer um ajuste nas chaves ali para fechar a chave para ele ficar baixo, quando você for para o ré grave, aí fica muito baixo e você não consegue corrigir. O ré uhum, tem que ficar um pouquinho alto para que você, através da flexibilidade, consiga chegar na afinação, tanto do uhum. ré médio quanto do ré grave. Remédio. O ré médio. E aí, mas uma coisa da gente sempre praticar essa questão da afinação e pensar que a questão da afinação é uma construção, né? É, Não é que o ré é alto necessariamente. Você tem que fazer ele ser no lugar que ele tem que ser. é, Você constrói isso aqui, né? Nota longa, estudos de quinta com nota longa, isso ajuda muito você ter um panorama da afinação, né? Você constrói esse ré. A ideia é que ele não seja. Quando todo mundo vai te ouvir, que esse ré não seja alto, né? é. E aí Ó, você não fica refém do instrumento, né? você não fica refém, como, como diria o Fernando Correia, né? É, o Fernando mandou mais alguma aqui, ó. O que que é? Conte comigo. Ah, Fernando. Ó, tem mais uma pergunta aqui Rob- do Roberto, né? Roberto Aham. Bendas. Qual a diferença de criar frases e explicar acordes, eu acho, na improvisação, que ele disse, né? Eu acho que aqui entra uma parte interessante que a gente falou pouco, que é a questão dos solos nos arranjos, né, do quebra-cuia, né, do noneto, Uhum. né? Tem uma coisa legal que acho que para todas as músicas, os arranjadores concebem seus arranjos baseado também nos integrantes e quem que eles querem que sole em cada música, né? Então, por exemplo, o Josué é o sax alto e o sax soprano do grupo, então o arranjador quer que nessa música tenha um solo de sax alto, então o solo vai estar escrito na partitura do sax alto, e os outros vão estar fazendo os BGs, se tiver BG ou não, né? Vai estar só com a cozinha. Então, os arranjadores vão distribuindo os solos ao longo dos arranjos para que todo mundo tenha espaço de contar a sua história, como a gente fala, né? De colocar o seu solo, né? Que é um outro, digamos assim, é um dos momentos dos arranjos, né? Arranjo dos solos individuais. Entra as questões a questão que o Roberto coloca aqui, falando mais especificamente sobre improvisação, né? Qual que era a pergunta mesmo? Já Uhum. esqueci. Qual a diferença de A criar frases diferença. e explicar acordes na improvisação? Quer falar, José? Eu posso falar assim. Bom, Tá. para mim, a improvisação ela só pode ser uma criação de frases, né? Do mesmo jeito como a gente está fazendo aqui, né? A gente tem um tema na live, tal, algumas perguntas estão surgindo e a gente está improvisando sobre esses assuntos, certo? Se eu começar aqui a falar difícil, usar palavras, pensar, ser super, né, vou usar agora um gerúndio, um pronome, um advérbio, vai ficar chato pra caramba de ouvir, mas vai ficar super explicadinho, né? E é o que a gente ouve com alguns músicos, né? Assim, a técnica, a explicação dos acordes está tudo ali. Mas assim, é um assunto que ninguém quer ouvir, né? É um assunto que não interessa, assim, você já clica, vai para a próxima live, né? Como se fosse assim. Eu acho que essa questão de explicar acordes, ela deve acontecer no estudo. Então, você está estudando, você não pode ter dúvida nenhuma sobre as progressões, sobre os acordes.
Isso tem que estar muito explicadinho para você. Para que na hora da improvisação, na hora da criação, isso não seja um empecilho para sua criatividade e que o seu solo seja muito orgânico, né? Naquele ponto assim de quem está ouvindo até ter dúvida se é um solo ou se é uma coisa escrita, sabe? Isso é sinal de que o que você está fazendo tem uma coerência ali, né? Então eu nunca gostei muito dessa coisa de explicar os acordes. Tem vários músicos, hoje em dia, até muita turma que é bem conhecida até, assim, que explica tudo muito bem, assim, tocando, né? Mas eu, pessoalmente, não gosto, não consigo ouvir muito, né? Eu gosto de espontaneidade, eu gosto enfim, de um discurso que eu vejo uma individualidade ali de quem tá improvisando, né? Eu não gosto muito dessas coisas muito explicadinhas, não. Pelo menos essa visão para mim, assim, da diferença entre criar frases e explicar acordes. É, tem uma questão que entra nisso, somando, né, para além do que o José acabou de falar, mas que é o mesmo assunto, né? Que é quando você estuda, você tem que ter esses acordes explicados, né, para você. Você vai explicando os acordes para si mesmo, né? Vai aprendendo com eles de forma que quando você estiver na situação musical, se você for tocar, você possa escolher tocar mais dentro da harmonia no sentido de explicar mais ela harmonicamente, né? Ou seja, tocar mais horizontal, como falam. Aliás, tocar mais vertical ou tocar mais oriental, com as frases mais livres, mais soltas. Essa coisa de explicar acordes, ela pode ser, assim, digamos assim, legal, musical, desde que seja uma questão estética, de estilo que o solista escolhe no momento que ele quer que seja assim, né? Então, assim, por exemplo, esses dias eu estava reouvindo um disco que eu gosto muito, um disco do Kenny Garrett, que é o Trilogy, que é um disco de sax, bateria e baixo, não tem instrumento harmônico tocando, né? E ouve todas as harmonias, né? E não é que ele toque a harmonia o tempo inteiro, mas em alguns momentos ele toca explicadinho, né? Explicado, ou seja, ele toca melodicamente de forma que a melodia acaba desenhando os acordes e você ouve os acordes. Mas não é aquela coisa assim dele tocar, sobe acorde, como você faz num estudo técnico, né? Não, é simplesmente uma questão de estilo que o improvisador escolhe em alguns momentos. Ou ele escolhe num solo inteiro fazer assim, ou se, no caso desse disco, tocando sem instrumento harmônico, em alguns momentos ele escolhe tocar mais assim, a harmonia explicada por uma questão de consciência, que isso não seja o foco, né? Que não seja assim tudo explicado porque a harmonia tenha que estar explicada. Não precisa ela estar explicada. Se o solista for musical, de alguma forma a música vai estar explicada, né? O próprio discurso ele é autoexplicativo porque ele é um discurso bem construído. Existe um outro extremo que é o músico que ainda não tem ainda as noções de harmonia muito bem assim muito bem prontas, né? Então ele vai muito assim por ouvido, ele não sabe exatamente o que está acontecendo ali harmonicamente, ele não sabe as escalas. E aí ele acaba tocando muito horizontalmente. Então, assim, tanto um extremo quanto o outro, eles não costumam ser muito legais, né? O cara que sabe muito quer explicar tudo, e aquele que não sabe nada e não explica nada, né? O legal é que o músico, ele seja consciente o necessário para que ali no meio ele escolha, né? O que quer fazer. Mas o mais importante é o discurso, né? Como a gente está criando um discurso, né? Tem uma lógica do discurso em si. Se eu vou falar de uma forma mais rebuscada, ou de uma forma mais mais cotidiana, esqueci o nome, mas em português coloquial ou não, aí é uma escolha, né? De contexto também. Que é mais ou menos por aí, né? Com certeza. Né? Do Roberto Bendas. Isso. Ó, tem mais uma pergunta aqui da Ingrid, né? Ingrid Santos. Sobre afinação, o Josué comentou sobre usar uma nota base. Tem alguma nota ideal para praticar em cima ou pode usar qualquer nota? Pode ser qualquer uma. Qualquer uma.
E no YouTube tem disponível, por exemplo, essa nota com som de cello, essa nota com som de vários instrumentos. Inclusive, é um recurso bacana para praticar improvisação. Tem a nota parada ali, você vai criando, enfim, vai desenvolvendo alguns motivos dentro daquela esfera ali, aquela coisa que a nota está trazendo. Pode ser qualquer uma. Pode tocar umas ragas, bem Pode, indiana, assim, né? pode o que quiser. É, Pode o que quiser. vamos Drones, ver. notes. É, vamos ver se tem mais alguma aqui. Tem um comentário do Cal Carvalho, já respondi ele aqui. Então, É isso? eu acho que é isso, né? Uhum. O pessoal já fez suas perguntas aí. Podemos partir para o Netflix agora? Fique me aguarde. Quem tá assistindo não. Quem tá assistindo vai desligar e vai ouvir o disco, Exatamente, né? isso que eu ia falar. Faz parte do pacote. A gente não precisa ouvir agora porque a gente já tocou o disco inteiro, né? Várias vezes. É. Mas é isso aí. Obrigado, gente, pela presença aí, pela participação. E para quem for assistir depois, obrigado também por estar assistindo. E fica a recomendação mais uma vez, disco Afluente, do Noneto Quebra-Cuia, já está disponível nos serviços de streaming, plataformas de streaming, menos no Spotify, que vai disponibilizar no dia 15. O livro de partituras Quebra-Cuia, coloca aí, José Clemente. Aí, esse é o livro, que é um livro que tem todas as partituras, tá? Tem as grades completas de todos os arranjos, ó. Todos os instrumentos aqui, cada um no seu tom. Quem toca saxofone alto pode acompanhar aqui tocando direto, já está para tocar. O livro está disponível na Freenote, que fica ali na Teodoro Sampaio. A Freenote tem um site também, acho que pode ser adquirido por lá, né? E em breve temos o disco físico também, né? Uhum. Lembrando que é um projeto patrocinado pelo PROAC. E já temos outras lives que estão disponíveis no Instagram do Noneto Quebra-Cuia, @Noneto Quebra-Cuia. Temos lá lives com o Fernando Correia, com o Rubinho Antunes, né, que são os arranjadores do grupo. Temos live aí também com o Daniel Alcântara, Paulinho Malheiros, com o Digão na bateria e o Thiago Alves, que gravou o disco. Lembrando que o baixista do nosso grupo é o Alberto Lucas. O Alberto não pôde estar com a gente esse período, então o Thiago substituiu ele aí gravando o disco. Hoje temos aqui essa live que daqui a pouco ela vai estar disponibilizada ali também no Instagram do Noneto, e amanhã tem live com o César Roversi, falando sobre linguagem brasileira. Isso aí. Certo? Agradecer a presença do novato, né, no Instagram, que é o Fernando Correia, guitarrista, que é esse grandíssimo músico que eu tenho muita sorte de conviver, de tocar sempre. Enfim, vou ficar rasgando cedo aqui, não. Vai parecer que é para vender mais disco, mas não é. Esse cara é um grande músico e um grande arranjador. E ele estava aqui com a gente o tempo inteiro nessa conversa. Obrigado, viu, Fernando? Obrigado, Fernando. É um privilégio, né? E além de tudo, é um bom trocar de lista. Sim, excelente. Beleza, então? Beleza, gente. Então valeu, Josué. Valeu, até a próxima. Valeu. E daqui a pouco eu continuo com o Josué no WhatsApp, a gente vai falar de boquilhas e palhetas. E a gente vai chamar o Rubinho Antunes, que ele gosta do assunto. Valeu. Valeu. Tchau.